Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciando aqui então a análise do índice Bovespa, que fechou o dia de hoje aí com uma leve alta de 0,07%, cotado a 159.189 pontos. O índice está andando meio de lado nos últimos dias, né, com um pequeno viés de alta. A média móvel de 9 períodos está virado para cima, indicando aí uma tendência discreta de alta, né, após essa queda bem forte que foi observada aí na sexta-feira da semana passada. Analisando agora os ativos que compõem a carteira, começando aqui com o Banco do Brasil, fechou o dia de hoje aí com uma pequena queda de 0,14%, cotado a R$ 21,57. Hoje os preços chegaram a beliscar a média móvel de 9 períodos, mas acabou recuando. Tendência de queda, né? Pela média móvel de 9 períodos. E se olhar os candles, ele está nos últimos 4 dias, aí, o Banco do Brasil meio que andou de lado, né? O meu preço médio está em R$ 23,83. Indo agora para o Banrisul, fechou o dia de hoje aí com uma alta de 0,88%, cotado a R$ 14,94. Então o Banrisul vem numa sequência de altas aí após a queda acentuada da semana passada, né? Todos os dias nessa semana o papel fechou em alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Tem essa região de resistência aqui, é o topo da semana passada. Acredito que tem condições aí do Banrisul romper essa região aqui para cima, tá? E meu preço médio tá ali embaixo, em R$ 10,37. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou o dia em queda aí de 4,68%, cotado a R$ 4,48. Ontem, né, o Banco BMG teve uma forte alta aí de mais de 7%. Hoje ele devolveu uma parte dos ganhos, mas a tendência continua sendo de alta. A média móvel aqui de 9 períodos está virada para cima. Se a gente olhar aqui, os candles também estão com um movimento ascendente. E meu preço médio está em R$ 3,85. Banco ABC Brasil fechou o dia aí uma pequena alta de 0,20%, cotada a R$ 24,70. O papel também está em tendência de alta nos últimos dias, né, após essa queda forte aí da sexta-feira da semana passada. Então o papel vem aí também uma recuperação gradativa aí ao longo dessa semana. O meu preço médio está em R$ 21,64. Analisando agora a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento de hoje, eu estou então com um prejuízo aqui de 9% em Banco do Brasil e nos demais papéis eu estou no lucro. Tá? 44% de lucro em Banrisul, 16% em Banco BMG e 14% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 4%, que dá R$ 248 negativos. Se eu considerar os proventos recebidos pelas empresas, aí eu tenho a rentabilidade. Tá? Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa de 5% em Banco do Brasil. E nos demais papéis, eu estou com uma rentabilidade aí positiva, né? 50% em Banrisul, 23% em Banco BMG e 18% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está com uma rentabilidade negativa de 0,09%, que dá R$ 5,00 negativos. No dia de hoje, eu recebi, então, os proventos do Banco do Brasil, tá? Após um longo período aí de
que desde junho eu não recebia proventos do Banco do Brasil, né, em função dessa crise que o banco está passando, né, eles diminuíram aí o percentual do payout. Então, o último pagamento dos proventos havia sido lá no dia 26 de junho, aliás, 12 de junho, né? 12 de junho. De lá para cá, o Banco do Brasil não pagou mais, tá? E hoje, aí, finalmente, né, recebi aí um juro sobre capital próprio, total de R$ 19,20 líquido, tá? O que me rendeu aí quase 9 centavos por ação. Eu tenho 214 ações do Banco do Brasil, tá? Se fizéssemos o cálculo aqui pelo anúncio que foi feito, o valor líquido por ação seria menor, tá? Só que o que aconteceu? Isso era uma situação que eu não sabia, né? Aqui nessa aba do termo da planilha, eu registrei uma compra que eu fiz lá no dia 23 de julho, tá? Quando eu comprei 100 ações a termo do Banco do Brasil, tá? Aproveitei aquela queda significativa do papel, né? E fiz uma compra, então, a termo, né? Que significa que eu comprei a prazo essas 100 ações do Banco do Brasil. Comprei elas no dia 23 de julho, mas eu vou desembolsar o valor desse pagamento apenas no vencimento do contrato, né? Que vai ser lá em 20 de julho de 2026, né? Ou seja, eu comprei a termo as ações do BB com prazo de pagamento de 1 ano, tá? E eu comprei justamente prevendo, né, que os papéis irão se recuperar ao longo dos próximos meses. E chegando perto aqui da data de rolagem, da data do vencimento, a minha ideia é vender, né, me desfazer desse contrato de compra a termo para tentar aí ter um lucro na operação, né? Minha ideia aqui, a princípio, não é ficar com essas ações, tá? Então, o que aconteceu? Não me lembro exatamente quanto que estava custando o Banco do Brasil na época, mas eu acho que era algo em torno aí dos R$ 20, ou talvez até um pouco menos nessa data. E quando eu for pagar essas ações lá em julho de 2026, eu vou pagar o preço unitário aqui de R$ 23,17, né, por ação, porque considera ali, né, quanto maior o prazo de pagamento, maior os juros embutido, né. Então, no momento aqui eu estou com 6% de prejuízo, né, nessa operação aqui de compra a termo, mas o que me chamou a atenção e eu realmente não estava sabendo é que essas 100 ações aqui, elas contam para fins de recebimento de proventos, tá? Então, como eu possuo 214 ações do Banco do Brasil, deixa eu só voltar aqui, minha planilha está um pouquinho lenta. Como eu possuo essas 214 ações, tá? Para fins de recebimento de proventos, ele contabiliza mais aquelas 100 ações das ações que eu comprei a termo, tá? Então, na verdade, para fins de recebimento dos proventos, é como se eu tivesse 314 ações do Banco do Brasil. Isso me chamou a atenção, né? Quando eu fui fazer o cálculo agora mais cedo e vi, né, que realmente o valor dos proventos leva em consideração essa compra a termo que eu fiz do Banco do Brasil, né? Achei bem interessante, tá? Mas para todos os efeitos, na hora de fazer o cálculo aqui do valor líquido por ação, eu achei melhor manter a divisão pelas 214 ações, tá? Já que não pretendo continuar com as ações, não pretendo, na verdade, digamos assim, executar esse contrato, né, lá no vencimento do papel lá em julho do ano que vem. Então, digamos que esse provento entra como uma renda extra, né, sobre o valor total dos proventos recebidos no dia de hoje, tá?
Eu vou receber mais alguma coisa de Banco do Brasil nos próximos dias, então acredito que também, né, vai haver esse cálculo aqui sobre as 314 ações. Eu achei um fato interessante essa situação, né, porque pelo que as pesquisas que eu havia realizado inicialmente, né, não achei nenhum lugar que dissesse que compras a termo faziam jus ao recebimento de proventos, tá? Então fica a dica aí para o pessoal que eventualmente pretende fazer esse tipo de operação ou não conhecia como funciona, né, as compras a termo, a gente acaba realmente tendo direito no recebimento desses proventos, tá? Então, seguindo aqui com o vídeo, sem eu me alongar muito, né? Então, considerando aí o fechamento das cotações no dia de hoje, a carteira encerrou aí essa quinta-feira com um patrimônio de R$ 5.825,12, dá uma variação negativa de 0,39%, representando aí, então, uma variação negativa, né, de R$ 23,07 no valor do meu patrimônio no dia de hoje. O Ibovespa subiu 0,07%, então o alfa hoje ficou negativo em 0,46%. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.